Ei, você aí, você sente culpa? 100% das pessoas que responderam a minha enquete responderam que sim. Isso não foi uma surpresa. Como a gente sente culpa, né? Vamos falar sobre isso hoje? É importante a gente entender a origem dessa culpa. E normalmente ela está relacionada ao perfeccionismo. Percebe se não é isso o que acontece com você aí. E aí, a gente tem duas maneiras de sermos perfeccionistas, né? Existe o perfeccionista relacionado com um perfil analista, né? Eu falo que é o perfeccionismo analista. Então, o analista é aquela pessoa que busca conhecimento técnico, que gosta de conhecer como que funciona para fazer do jeito certo. E esse perfeccionismo natural do perfil comportamental, ele é muito saudável no sentido de que alguns profissionais de fato precisam ter esse perfeccionismo como talento, né? Então vamos pensar num médico cirurgião do cérebro, vamos pensar num engenheiro da NASA, né, que manda foguete para o espaço. Esse conhecimento técnico ele é saudável, ele tá ali no hall de talentos da pessoa e ele deve existir. Porém, existe o perfeccionismo, que não é característico do analista, né? E é muito engraçado que sempre que eu descrevo os perfis comportamentais, eu falo lá do executor, do comunicador, do planejador. Quando eu falo do analista e eu falo do perfeccionismo do analista, a pessoa buga, ela fala assim, nossa, eu tinha certeza que eu era comunicadora, mas agora eu tô achando que eu sou analista, né? A gente pode ter um pouco de cada, todo mundo pode ter um pouco ali do analista, mas o analista na predominância é o que traz esse perfeccionismo saudável, e ele é saudável até o ponto em que eu percebo que eu não preciso ser perfeito, né? Eu posso buscar o perfeccionismo, isso está dentro da minha área de talento, mas a partir do momento em que eu me frustro ante a imperfeição do resultado que eu obtive, aí passa a não ser saudável, né? Eu tô indo para a extremidade, eu tô inflexibilizando dentro do meu perfil comportamental. E aí então a gente tem outro tipo de perfeccionismo, que é aquele perfeccionismo que nos é exigido desde a nossa infância, né? Os pais, entre aspas, cobram perfeição dos filhos, tanto porque eles querem que o filho não sofra, que o filho não se frustre, né? Então, se sair perfeito, não tem sofrimento. E também porque é como uma proteção, é como uma máscara, porque o meu filho, por aí, ele diz muito sobre mim. Então, se o meu filho tem sucesso, eu recebo os méritos. E se ele não tem sucesso dentro do que é sucesso para cada um, eu também me sinto prejudicada, eu também me sinto penalizada e culpada por isso, tá? Então, o primeiro ponto é que é importante a gente entender quando a culpa ela tá sendo originada ali no perfeccionismo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Isso se estende quando ao longo da minha vida eu sou cobrada desse mesmo perfeccionismo, dessa mesma atuação com perfeição lá na escola, né? E também sou cobrada profissionalmente, no âmbito social, o tempo todo existe a exigência de perfeição em todo o contexto da nossa vida, né? Isso também está relacionado não só com essa imposição, mas com a minha percepção acerca disso. O ser humano, ele é relacional e ele é afetivo. Então, a gente tem uma necessidade natural de se sentir amado, de se sentir aceito, de se sentir respeitado.
E nessa toada, né, quando eu tenho essa percepção, né, quando existe essa imposição e quando eu tenho essa percepção, eu passo a atuar de uma maneira que perceber isso lá desde a infância da seguinte maneira: eu preciso produzir resultado perfeito para que eu seja amado, né? Então eu sinto que os meus pais me amam quando eu atuo de maneira perfeita. Eu sinto que os meus professores me amam, eu sinto que os meus gestores me amam, ou que os meus liderados me amam, quando eu produzo o resultado perfeito, né? Então, a gente ocupa esse vazio existencial que a gente tem com essa percepção de que o meu valor, ele está no meu resultado. A partir daí, eu começo a entender que eu preciso produzir resultados e que esses resultados precisam ser perfeitos. E tudo isso para que eu me sinta amado e acolhido. Então, nessa atuação, eu tô sempre pensando, e aí nós não somos perfeitos. E esse resultado nem sempre, ou talvez quase nunca, é perfeito. E aí eu caio na frustração, porque eu tô ali num lugar de que eu já deveria ser quem eu gostaria de ser. E talvez esse lugar não chegue nunca. Então, sou eu enquanto mãe pensando que eu já deveria ser a mãe que não perde a paciência, ou eu já deveria ser a mãe que não concede todas as vezes que o filho quer. Então, uma mãe mais firme, né, mais congruente. Eu já deveria ser a mãe que fala e faz do jeito que eu tô falando. Eu já deveria ser a empresária que tem total controle do fluxo financeiro da empresa, que tem total controle da gestão das pessoas que trabalham na minha empresa. Ou eu sou o funcionário que já deveria atuar da maneira como a empresa espera para que eu seja promovido, por exemplo, né? Então, eu tô sempre presa no passado da culpa, a culpa do eu já deveria ser perfeito, perfeita, e talvez esse lugar não chegue nunca. Essa é a verdade, porque nós não somos perfeitos. Por conta dessa percepção que a gente tem, a gente cria a ideia de que vulnerabilidade é fraqueza. E vulnerabilidade não é fraqueza. Todos nós somos vulneráveis pela condição humana de imperfeição. Então, não tem como fugir disso. E talvez esse lugar de perfeição, ele nunca chegue. E aí eu tô fadada a ficar presa na culpa e presa no passado. Isso me coloca inerte. Eu me frustro e eu perco o entusiasmo, eu perco a força de movimento. É o empresário que faliu, que como o valor dele está no resultado e não no talento, não na competência que ele possui, ele se suicida. É o jovem que ainda não entendeu quais são os seus talentos, como que ele precisa desenvolver esse talento para que vire uma competência, e aí ele se perde, e aí de repente ele nem presta um vestibular, por exemplo. Percebe se esse movimento está acontecendo dentro de você. E percebe que não só acontece essa exigência, essa alta exigência de mim para comigo mesmo, mas também para com o outro, né? Então, eu já deveria ser blá, 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 e o outro também já deveria ser blá, blá, blá. Essa mesma exigência de perfeição que eu tenho para comigo, acontece de mim para com o outro. E aí, nem relacionamento existe. Por quê? Porque está cada um no seu canto, com a sua necessidade de se sentir amado. É muito mais sobre eu me sentir amado do que sobre eu amar, né? Isso prejudica enormemente a minha autoestima e eu também passo a desconsiderar o outro. Percebe que quando
eu aceito as minhas vulnerabilidades, e esse é o primeiro passo para a gente se libertar dessa culpa, né? É aceitar a condição de imperfeição e olhar para a vulnerabilidade não como uma fraqueza, mas como uma oportunidade de fazer melhor numa próxima ocasião. Eu também passo a aceitar o outro como ele é e passo a enxergar que de repente o outro tem qualidades, tem talentos que eu não estou conseguindo entregar aqui, e aí eu posso chamar. Eu ganho a facilidade de pedir perdão, de pedir ajuda, porque de fato eu não estou mais na centralidade, né? De fato eu consigo enxergar o outro e me relacionar com o outro. De fato vira uma relação. Tem muita gente que fala, por que os relacionamentos acabam, né? Qual é o perfil, o melhor perfil para eu me relacionar? E os relacionamentos acabam simplesmente porque não eram relacionamentos, né? Eu preciso entender como que o outro funciona para que eu atenda a essas necessidades do mesmo jeito que eu preciso entender como que eu funciono para eu conseguir colocar essas minhas necessidades. E aí, de fato, vira um relacionamento, né? E aí, então, não tem perfil melhor para eu me relacionar. O que existe é a falta de entendimento do perfil do outro. Não existe perfil ideal, do mesmo jeito que não existe perfil melhor que o outro, tá? E aí, então, a primeira dica é essa, né? Acolha as suas vulnerabilidades, aceite essa condição de imperfeição, para que você saia da inércia, da culpa, para que você se coloque em movimento, com responsabilidade na direção que você deve seguir. É importante, e aí seria uma segunda dica, baixar as expectativas, né? Então, quando eu passo a não enxergar que eu preciso produzir um resultado perfeito, eu baixo a minha expectativa com relação àquilo e eu me frustro menos quando o resultado vem diferente daquele que eu estava esperando, tá? E aí, eu sempre falo que ainda dentro disso, uma terceira dica, e na verdade é quase que uma dica só, né, tudo isso, é a gente trocar o perfeccionismo pela excelência. O Cortella fala assim, né, uma frase mais ou menos assim, fazer o melhor que você pode com as condições que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. E eu sempre menciono essa frase, e porque junto com ela sempre vem algum comentário assim, melhor feito que perfeito, né? E isso sempre me coisou um pouco, né? Como que eu fiz para descoisar isso? Porque o melhor feito que perfeito, para quem é analista ou para quem tem o analista alto como eu, não é melhor, é sempre melhor perfeito, né, do que feito. Porém, se eu trocar por antes feito que perfeito, aí pode ser que dê bom, né? Então, antes feito, eu estou em movimento e eu estou acolhendo o erro como uma oportunidade para fazer diferente numa próxima vez. Espero que tenha assentado no seu coração. Se você curtiu essas informações, curte também o vídeo, compartilha com quem você acha que pode fazer algum efeito para a gente se livrar desse sentimento tão ruim que é a culpa. Até mais!